Gênesis 41, 46. Amém. Graças a Deus. Deus é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia. Até aqui o Senhor nos ajudou. E grandes coisas o Senhor tem feito para o teu povo. Por isso Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Gênesis capítulo 41, versículo de número 46. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria para nós estarmos aqui na casa do Senhor, falando, meditando a palavra de Deus, e que você possa também ser impactado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, que está aqui entre nós e também está com você na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Amém. Vamos abrir então Gênesis 41, versículo 46, que diz assim: E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mandamento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Nós estamos diante de um fato, de um acontecimento. Todo mundo conhece a história de José. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi justamente sobre a restauração do sonhador. A restauração do sonhador. Por quê? Porque Deus trabalha através dos nossos sonhos. A Bíblia fala assim que quando se fala em sonho,
falou em José, porque José, ele era um sonhador. Desde que ele era jovem, havia sonhos nele, mas não sonhos que às vezes nós sonhamos, nós deitamos na cama e dormimos, e temos alguns sonhos que às vezes a gente até gosta daquele sonho, a gente acha até interessante aquele sonho, aí você acorda de manhã e fala assim: olha, que bom se isso fosse verdade, gostaria tanto que isso fosse verdade na minha vida. Mas por outro lado, nós também declaramos, né? Só por sonho mesmo, porque está muito longe de ser realidade. Mas a Bíblia nos desafia a sonhar. Por quê? Porque o Senhor fala assim: você sonha e deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo, por quê? Porque quem sonha vai longe. Quem sonha vai longe. Talvez Deus colocou essa palavra hoje porque talvez muitos um dia sonharam. Muitos um dia tiveram sonhos, e por passar os tempos, e você vê que aquele sonho não se realizou, você acabou desistindo do seu sonho. Você acabou dizendo assim: deixa para lá, eu vou aprender a viver sem isso. Mas não foi isso que aconteceu com José, porque José era um sonhador, e todos os sonhos que ele tinha, era sonho que terminava em final feliz. E quando nós temos sonhos que terminam em final feliz, significa que se você tem um sonho, e o seu sonho tem um final feliz, e você diz: e existe um Deus que faz realizar todos os meus sonhos, então por que eu vou deixar de sonhar? Então por que eu deixaria de acreditar, se eu sei que existe um Deus que é poderoso e que é zeloso e que pode fazer todas as coisas? Por quê? Eu estou doente, então sonha, tenha um sonho que você vai ser curado. Eu estou necessitado, então sonha que você vai ser alcançado e restaurado. José era um menino, teve sonhos fantásticos na sua adolescência, na sua juventude, e por um momento ele viu os seus sonhos quase se tornar um pesadelo. Por quê? Porque os sonhos que ele tinha eram sonhos que traziam um final feliz, mas a realidade da vida estava conduzindo ele para uma situação bastante diferenciada daquilo que ele tinha sonhado. De repente ele olhava e falava assim: poxa, agora eu sou um escravo, eu tenho um sonho. E ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele teve um sonho de chegar a um determinado lugar, mas o lugar que ele chegou foi numa cisterna, num buraco onde os irmãos empurraram ele, num buraco sem água. Vamos matá-lo. E o outro falou assim: melhor do que isso, vamos vendê-lo como escravo. Porque a intenção era humilhar, a intenção era desprezar, a intenção do inimigo, do diabo, é humilhar as pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam humilhadas, desprezadas, abandonadas. É isso que o diabo faz. Ele quer que as pessoas se sintam assim, mas não como um sonhador, porque quando ele estava dentro daquele buraco, ele continuava sonhando. Quando ele foi tirado e vendido como um escravo, ele continuava sonhando. Mas ali foi para algo pior ainda, porque ele foi para um calabouço. E ali, olha, ninguém sai com vida. Mas ele continuou sonhando. Ele continuou sonhando.
Porque se você continuar sonhando, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa aquilo que está acontecendo à sua volta, mas se você tem um sonho, e se você crê que o Deus que você serve, o Deus que você teme, e o Deus que você confia, Ele é poderoso para realizar sonhos. O que diz o profeta Joel? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É isso que o Senhor quer. É sonho, é visão. Como é que você tem a sua visão? Olha, a minha visão não está muito boa ultimamente, não. Ultimamente a minha visão, eu não vejo o primeiro lugar, eu vejo o último lugar. Então em Apocalipse, o próprio Jesus disse: então venha até mim, que eu colocarei colírio nas vossas vistas para que você veja. Eu colocarei colírio para que os seus olhos se abram, para que você veja. O que Deus quer que você veja? Ele quer que você veja aquilo que Paulo viu, quando Paulo olhou para a sua tribulação, perseguição, calúnia, difamação, prisões, açoites, humilhação, desprezo. Ele disse: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui para mim não é o fim, isso para mim é só o começo de um relacionamento profundo com o Senhor, porque o Espírito Santo me revelou, dizia Paulo, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando José estava naquele lugar, ele dizia assim: Senhor, eu continuo sonhando, eu já não sonho mais que eu vou fazer o que eu vou chegar, mas agora o meu sonho está focado em Deus. Ele me fará. O Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu confio, é que me colocará, é Ele que me transportará, é Ele que vai me promover desse lugar. Porque se eu esperar que alguém me promova do calabouço, um dia só vai ter alguns homens piedosos, porque a Bíblia chamava assim. Aí estão os pés de alguns homens piedosos que carregaram o corpo, o cadáver, e levaram o corpo para o sepultamento. Eu sei que daqui só alguns homens misericordiosos é que virão e pegarão o meu corpo para sepultar. Só tem um jeito de sair daqui. Agora tem uma segunda opção, e a segunda opção é que o Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele Deus que para Ele não existe limite, para Deus não existe impossível, porque a palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? A palavra do Senhor diz: quem poderá contra o braço forte do Senhor? Se eu esperar de homem, eu só posso esperar que Ele carregue o meu corpo sem vida. Mas se eu confiar no Senhor, eu sei que Ele me exaltará, Ele exaltará minha cabeça, Ele me levantará, Ele colocará o óleo, o azeite sobre a minha cabeça, e o Senhor me exaltará. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação, é o Deus em quem eu confio. E eu não creio que eu fui tirado daquele buraco para ser vendido para escravo, mas o Senhor que poupou a minha vida. E se eu vim para este lugar, foi para poupar, para que os meus irmãos não se levantassem contra mim e fizessem ainda coisa pior, porque a intenção deles era matar. Então tudo aquilo, depois Ele mesmo entende, e Ele diz para os seus irmãos depois, Ele disse: tudo isso fez parte de uma estratégia de Deus, para que salvasse a minha vida e também salvasse a vida de todos vocês. Isso aí foi tudo plano, porque Deus não trabalha sem propósito. Se vocês achar que Deus vai fazer alguma coisa por fazer, você está enganado.
Se Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, é porque Ele tem propósito. Se Ele vai poupar você, é porque Ele tem propósito. Se Ele vai te levantar, é porque Ele tem propósito. Se Ele vai tirar você hoje de um buraco, é porque Ele tem propósito. Se Ele vai tirar você de um calabouço hoje, é porque Ele tem propósito. Se o Senhor vai te levantar hoje, é porque Ele tem um propósito na sua vida. E o propósito que Ele tem é de vida e não de morte. O propósito que Ele tem é de colocar você sentado num trono como governador. Aqui José foi governador do Egito, mas Pedro escreve depois dizendo assim: mas nós somos diferentes. Nós que fazemos parte da nova aliança no sangue do Cordeiro, somos diferentes. Por quê? Porque José foi apenas governador, mas nós somos chamados, disse Pedro, para sermos reis, para reinarmos sobre a face da terra. Nós reinamos, e que reino que é esse? Não no reino dos homens, não na política dos homens, mas nós reinamos no reino de Deus, através do Espírito Santo, que nos dá unção, que nos dá poder, que nos dá autoridade. Aquilo que dois de vós ligar na terra está ligado nos céus. Aquilo que dois de vós concordar na terra está concordado nos céus. Então, quando nós saímos em concordância, nós ligamos, nós desligamos, nós concordamos, nós discordamos, e o céu está em sintonia com o povo de Deus. Deus quer restaurar sonhadores aqui hoje. Você que nos acompanha da sua casa, do seu trabalho, o Senhor quer restaurar a sua vida também hoje, quer restaurar os seus sonhos. De que maneira que Deus restaura os sonhos, irmãos? Deus restaura sonhos quando Ele restaura os nossos sentimentos. Sabe por que alguém para de sonhar? Alguém sabe por que ele para de sonhar? A gente só para de sonhar quando nós somos decepcionados. É ou não é? A gente tem um sonho e de repente a gente sofre uma decepção. E às vezes essa decepção vem de pessoas. Porque você acha que o diabo usa quem? Ele usa pessoas. Se o diabo quiser atingir você, ele vai usar alguém. Se o diabo quiser fazer você parar, ele vai usar alguém. Quando Davi aceitou o desafio de lutar contra o gigante, o próprio rei Saul tentou desanimá-lo. Coloca essa armadura. E quando ele coloca a armadura, ele falou: eu não consigo andar com a armadura, é muito pesada. Ele disse: como que você vai desafiar um guerreiro desse? Um homem experiente na batalha e na guerra, se você não pode nem com o peso da armadura? Você não vai poder vencê-lo. Você não vai conseguir vencê-lo. Olha o diabo, a estratégia do diabo. Olha a estratégia. Imagine se aquelas palavras afetassem Davi, e Davi fosse enfrentar um gigante dizendo: olha, o rei está certo, eu não tenho condição, eu não posso, eu não consigo. Mas ele rebate a palavra daquele rei dizendo assim: olha, rei, eu já tive em situações difíceis, quando tive que lutar contra um leão, e o Senhor ungiu as minhas mãos, o Senhor adestrou as minhas mãos para que eu lutasse e vencesse, e eu venci. Outra ocasião eu tive que lutar com um urso, e o Senhor adestrou minhas mãos, ungiu as minhas mãos, e com as minhas mãos eu lutei com o urso e venci. E eu tenho certeza que hoje
o Senhor está ungindo as minhas mãos novamente. O Senhor está adestrando as minhas mãos para que eu possa agora lutar contra esse gigante e vencê-lo. Eu não estou confiando em mim, eu não estou confiando em armadura, eu não estou confiando em espada, eu não estou confiando em escudo, eu não estou confiando em nenhuma arma, mas a minha confiança está colocada, está focada, está depositada somente em Deus. E eu sei que o Senhor me fará vencedor, o Senhor me fará vitorioso. É um sonhador. Eu estou sonhando com a vitória, eu estou sonhando com a conquista, eu estou sonhando em ver esse gigante derrotado, caído no chão. E quer saber de uma coisa? Eu não vou levar arma, eu não vou levar flecha, não vou levar espada, eu não vou levar lança, eu não vou levar nada. Mas o Senhor vai estar comigo nessa peleja. Eu vou levar o nome do Senhor. E ele disse: você vem a mim com espada, com lança, você vem a mim com todas as suas armas, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele me dará vitória, e eu serei vencedor. É um sonhador. Quem que der tem um sonhador. Mas um dia, os irmãos de José disseram para eles: você não é sonhador de nada. Você não é de nada. Imagine quando ele sai dali amarrado, quando ele sai dali sendo arrastado, vendido por preço de um escravo, e os irmãos rindo, zombando, debochando dele, ridicularizando ele. Vai, sonhador, vai, você vai sonhar muito. Você vai sonhar muito, porque agora você é um escravo. O máximo que você vai poder sonhar um dia é em ser livre, coisa que você não é. Mas ele não deixou que aquelas palavras silenciassem o seu coração. Por quê? Porque o sonho dele vinha de Deus, e não era sonho de alguém que um dia eu vou me aventurar em alguma coisa, quem sabe eu consigo, quem sabe dá certo. Mas no sonho dele, no meio do sonho dele, tinha o Senhor Deus. Se você sonhar que o seu braço, a sua força, a sua capacidade, a palavra do Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito é o homem. Mas quando nós falamos assim: olha, eu não confio em homem, nem em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam e caem, mas nós estamos em pé, porque o Senhor nos sustenta. Nós estamos em pé porque o Senhor nos fortalece, não porque somos melhores. Sabe, a maneira mais fácil de não cair, sabe? A gente de pé é perigoso cair, mas quem está ajoelhado dificilmente cai. Quando você vê que está difícil caminhar em pé, você caminha de joelhos, porque quem caminha de joelhos não cai nunca. Porque geralmente você caminha de joelho e você apoia com as suas mãos. Você apoia com as mãos, porque você está rente ao chão. Aqueles que estão em pé caem facilmente, mas os que estão de joelhos jamais cairão. Havia, eu quero aqui colocar duas coisas. A família de Jacó teria que se transformar numa nação, porque isso não foi Abraão que decidiu isso,
Não foi Isaac que decidiu isso. Não foi Jacó quem decidiu isso. Mas quem decidiu isso foi o próprio Deus. E a família de Jacó teria que se tornar uma grande nação. O sonhador precisava ter as suas memórias saradas. Por quê? Porque aquilo que impede um sonhador de continuar sonhando é quando a sua memória, os seus sonhos deixam de existir. Dificilmente José ia continuar sonhando no meio dos irmãos dele. Por quê? Porque José era atacado com palavras duras. As palavras que os irmãos dele desferiam contra ele eram golpes fatais. Para um sonhador, só existe uma coisa que pode detê-lo: é quando ele apaga da sua memória os seus sonhos. É quando alguém faz ele acreditar que ele não vai conseguir, que ele não deve sonhar mais. E era isso que Satanás estava usando os seus irmãos para direcionar em José. Porque no coração dos irmãos havia, sabe o quê? Ódio, inveja, ciúmes. O coração dos irmãos de José estava que nem o coração de Caim. Porque tudo que Caim sentia do irmão Abel era inveja, era ciúmes, que isso foi tomando uma proporção tão grande que acabou transformando isso em ódio, em amargura, a ponto de ele levantar contra o irmão e tirar a própria vida, matar o irmão. E era o mesmo sentimento, era o mesmo espírito que tomou conta de Caim, agora tinha tomado conta da mente, do coração dos irmãos de José. E o Senhor precisava sarar essas mentes, e o Senhor precisava curar essas pessoas. Mas José não tinha mágoa. José era uma pessoa diferente. Por quê, irmãos? Porque o sonhador, o coração de um sonhador, sabe qual que é? Sabe qual que é? O dia que eu vencer, o dia que eu chegar no topo, o dia que eu chegar lá em cima, eu não vou chegar lá em cima para desprezar, para esnobar e para desfazer daqueles que estão embaixo. Quando eu chegar lá em cima, eu quero estender as minhas mãos para trazer os que estão debaixo, para que venham para cima juntamente comigo. Esse é o verdadeiro sonhador. Sonhar não é você chegar a um lugar para dizer: agora eu sou melhor do que todos, agora eu superei a todos, agora eu sou o melhor, agora eu sou o maior. Não. Mas aquele que sonha, quando ele chega no seu propósito, o desejo do coração dele é servir, é amar, é ajudar. O Senhor trabalhou no coração de José, porque José era uma pessoa que tinha todos os motivos, havia muitas razões nele para ele sentir mágoa, ressentimento, ódio, tristeza. Era para ser uma pessoa que estivesse em depressão, tirar a sua própria vida, falar: o que eu vou fazer mais? Eu vou me matar num lugar desse. O que eu vou fazer num lugar desse? Desprezado, humilhado, sofrendo, perdi o prazer até de viver. Mas ele não, porque o sonhador dizia assim:
eu quero viver, eu quero continuar sonhando. Hoje Deus quer restaurar sonhadores. E só existe uma maneira de você não deixar de sonhar. É manter o seu coração limpo. Manter o seu coração limpo. Por quê? Quantas ofensas você já ouviu? Quantas palavras de desprezo você já ouviu? Quantas palavras de calúnia que você já ouviu? Pessoas que falaram coisas que você não fez, e nunca pretende fazer, nunca pretende ser, mas as pessoas falaram isso para você? Ou fizeram para você? E de repente o sonhador fala assim: olha, nada vai me impedir de continuar sonhando. Por quê? Porque o dia que eu vencer, eu quero ajudar todas essas pessoas que disseram que eu não venceria, eu vou ajudá-las. Quando eu conseguir, eu vou me voltar para essas pessoas e quero amá-las. Então Deus restaura, e a maior forma de José demonstrar irmãos, o que Deus vai revelar para você hoje vai mudar a sua vida. Primeira coisa, ele se casou. Depois que ele se tornou governador, ele se casou, José. Nasceu um filho, uma criança. E ele disse assim: eu quero que esse menino se chame Manassés. Porque a palavra Manassés, ele queria um nome que fizesse lembrar que o passado havia ficado no passado. Porque a palavra Manassés significa esquecimento. E todas as vezes que ele chamasse aquele menino, ou que alguém chamasse o menino, ou que alguém perguntasse o nome do menino, ele ia dizer esquecimento. E se alguém falasse assim: por que você pôs o nome do seu filho de esquecimento? Ele disse: porque eu esqueci todas as afrontas, tudo as palavras de desencorajamento, de ofensa, de mágoa, de desprezo, tudo aquilo que me fez humilhar e sentir desprezado, eu esqueci de tudo isso. Eu esqueci, eu não me lembro mais. Se você quer continuar um sonhador, o Senhor quer que você coloque na sua boca palavras que caracterizam aquilo que você realmente é. Ele queria dizer com aquilo: eu sou livre, eu não sou escravo. Porque na verdade José nunca foi escravo. Nunca foi escravo. Nunca foi escravo. Ah, mas ele esteve na casa de Potifar. Mas ele nunca se sentiu como escravo. Por quê? Porque escravo é aquele que está amarrado, preso. E a única coisa que pode nos amarrar e pode nos prender é o pecado, é a mágoa, é o ressentimento, é o ódio, é a amargura. Mas você é um escravo aqui? Eu sou um mordomo, eu sou um administrador desse lugar. Escravo não. Escravo é aquele que amarra. Escravo é aquele que é obrigado a fazer. E eu não sou obrigado a fazer nada aqui. José, você vai lá e vai vender esse negócio para mim. Tá bom. Ele ia lá e fazia um ótimo negócio.
Mas José, você trouxe todo esse dinheiro por quê? Porque não vale tanto assim, mas eu consegui vender por um bom preço. Aqui está o seu dinheiro. José, você não quer ir comprar aquele negócio? Aí, foi lá e comprou e trouxe parte do dinheiro de volta. José, que dinheiro é esse? Isso aqui sobrou, não gastei tudo. Mas o preço é aquele, mas eu fui lá e negociei um preço mais barato. Aqui está o seu dinheiro de volta. Então agora tudo que você tiver que comprar e vender, que eu tiver, é você quem vai fazer, tá bom? Tá bom? Por quê? Porque ele não é um escravo. Escravo é aquele que é prisioneiro, e aqui eu não sou prisioneiro. A única coisa que pode aprisionar o homem é o pecado, é a iniquidade. O resto, o homem está livre. Aí nasceu um segundo filho, Efraim. E sabe o que o Senhor diz? Que diz aqui? Significado, a Bíblia diz o significado da palavra Efraim: dupla frutificação, ou duplamente frutífero. Sabe o que ele dizia? Eu quero sonhar porção dobrada, eu quero frutificar dobrado. Tudo aquilo que o Senhor me mostrou, que eu pensei um dia, agora eu estou pensando o dobro. Quando Elias disse para Eliseu: pede o que você quiser, que você terá, ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito, da unção que está na sua vida. Ele falou: olha, você pediu uma coisa difícil, mas não impossível. E ele recebeu a porção dobrada, a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E foi o maior profeta do Velho Testamento, porque nenhum profeta fez os sinais e as maravilhas que Eliseu fez. Significa o quê? Que quando você quer dupla honra, quando você quer dupla unção, quando você quer duplamente frutífero, o Senhor te exaltará e o Senhor te abençoará. Agora, este homem estava restaurado. Agora o Senhor tinha um plano de fazer da família de Jacó uma grande nação. Agora que Deus tinha restaurado aquele homem, porque o coração dele não se contaminou com aquelas coisas, mas assim o Senhor trabalhou no coração dele para que o sonhador pudesse agora fazer com que o restante dos seus irmãos também fossem homens igual a ele. Sabe o que Deus quer? Fazer das demais pessoas que elas sejam iguais a você. Se eles estão lá embaixo, o Senhor não quer que você desça lá embaixo, mas que você os traga para cima. Agora, José, você é um restaurador. Agora está nas suas mãos o poder de restauração de um sonhador. Está nas suas próprias mãos. Quando ele tem agora um confronto com os seus irmãos, quando ele tem um confronto com os seus irmãos, porque os irmãos vieram até o Egito para comprar comida. E eu não vou contar toda a história, porque nós já estamos no final. Mas quando ele chega ali para comprar comida, para comprar trigo, José o reconheceu. Reconheceu os seus irmãos e permitiu, leva eles para um auditório.
eu vou lá falar com eles. Olha, o governador do Egito quer falar com vocês. E eles estão lá. E de repente chega José. E eles se ajoelharam. E quando José olha aqueles homens todos ajoelhados, olha todos aqueles ajoelhados, ele fala assim: o sonhador viajou no tempo. O sonhador viajou no tempo e foi lá quando o Senhor disse: 11 estrelas virão a ti. 11 estrelas se prostrarão diante de ti. E a hora que José viu aquilo, José começou a chorar. José começou porque passou um filme na cabeça dele. Passou ele na casa de Potifar, passou ele naquele lugar escuro, aquele lugar horrível que ele teve no calabouço. Todas as palavras de desprezo, de humilhação, de vergonha. E agora, quando ele olhava ali, ele se recordava no sonho que ele teve há tantos anos atrás, e ele vendo aquele sonho se cumprir, e ele olhando aquele sonho, ele começou a chorar, ele começou a adorar o Senhor. Como Deus é maravilhoso. Quando o Senhor é maravilhoso, porque se você tem um sonho, não importa a circunstância, não importa o que aconteça, não importa por onde você passa, não importa o que aconteça, mas aquilo que o Senhor falou, com certeza fará cumprir. E quando ele olha aqueles irmãos prostrados ali, ele se lembra: que Deus maravilhoso é esse, que Deus fantástico é esse. Por que você está chorando? O que está acontecendo? Nós não estamos entendendo mais nada. E José disse assim: sabe, vocês não estão entendendo. Olha para mim. Olha para mim. Vocês estão me reconhecendo? Não. Não sabemos quem é você. Olha bem para mim. Vocês não sabem quem eu sou? Não, nós não te conhecemos não. Nunca te vimos. Eu sou José, o irmão de vocês. Aí o filme passou, foi na cabeça dos irmãos, vendo o irmão dentro daquele buraco, sendo tirado, vendido como escravo, saindo de lá humilhado, amarrado, arrastado, e de repente agora um homem sentado no trono do Egito, governando, e todos eles se ajoelhados diante do pé dele. E eles recordaram quando José disse: lá atrás eu tive um sonho, que vinha 11 estrelas e se ajoelhavam diante de mim. O sonho se cumpriu, o sonho se realizou. E eu quero encerrar. Somente um sonhador. Deus precisava de alguém. Deus precisava de alguém. Eu quero encerrar com isso. Nós vamos orar. E Deus vai te restaurar hoje. Quando José revelou o sonho do rei, de Faraó, ele disse que haveria 7 anos de fome, depois haveria primeiro 7 anos de abundância, de grande colheita, que a terra produziria com toda a sua força, e depois 7 anos de miséria, de fome, e a terra não produziria nada.
Enquanto ele foi falando aquelas palavras, ele disse assim: rei, o senhor precisa nomear um homem que governe tudo isso, um homem que possa contratar trabalhadores, um homem que possa administrar, um homem que possa comandar que celeiros sejam derrubados e reconstruídos, um homem que seja muito sábio para poder fazer um orçamento de tudo isso, para fazer com que tudo isso caiba dentro do orçamento, não haja prejuízo. E o rei foi ouvindo: o senhor precisa arrumar um homem que tenha capacidade para fazer tudo isso. O Senhor precisa achar no Egito um homem que seja capaz de fazer tudo isso. E quando ele acabou de dizer tudo aquilo, o rei disse assim: eu não vou procurar ninguém, porque ninguém seria mais capacitado do que você mesmo, porque você é um sonhador, porque você sabe, e você é o mais sábio de todos os homens que já estiveram no Egito. E eu vejo que você tem um coração que, conforme ele estava falando nos celeiros, ele via os celeiros. Enquanto ele falava nas agriculturas, ele via aquela agricultura, aquela lavoura, aqueles campos. Enquanto ele falava nos trabalhadores, ele via os trabalhadores. Enquanto ele via, ele falava, ele vivenciava e podia enxergar aquilo que estava sendo falado. E o rei disse: quem mais eu preciso, senão você mesmo? Você é esta pessoa. Arrancou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Ele disse: prepara para ele uma carruagem, prepara para ele um palácio para ele morar, prepara um trono para ele sentar, porque a partir de agora, rei, como é que vai ser isso? Não sei, vai perguntar para José, ele sabe. Como é que nós vamos resolver isso? Eu não sei, pergunta para José, porque ele sabe. Como que nós vamos fazer isso? Vai perguntar para José, porque ele sabe. Mas José sabia tudo? Não. Ele podia não saber tudo, mas ele sonhava com tudo. E tudo que aquilo que a gente sonha, se a gente tiver um Deus que honra, que nos honra, um Deus que exalta a nossa cabeça, então os nossos sonhos se tornarão realidade. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você sonhe. Sonhe o que você nunca sonhou. O mundo tem as suas frases lá, né? Alguém fala assim: viaje na maionese, o outro lá fala: dê asas à sua imaginação. Isso é o mundo. Mas quando a gente lê na palavra, a palavra de Deus fala assim, que nós devemos sentar nas asas do vento e devemos voar na velocidade do vento. Sonhe. Vamos colocar de pé. Mas sonhe o mais alto que você puder. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Sonha mesmo. Eu conheci um rapaz que ele se converteu. E os irmãos dele falavam assim: nós temos vergonha de você, porque você fica andando com Bíblia, sai de casa com Bíblia. Quando ele chegava carregado, embriagado, os irmãos não sentiam vergonha, o pai e a mãe não sentiam vergonha, mas depois que ele chegava e saía e voltava com Bíblia, os irmãos falavam: isso dá vergonha os vizinhos ver você sair com Bíblia e chegar com Bíblia. Os irmãos falavam: você envergonha nós. Ele falava assim: olha, sabe qual que é o meu desejo? Qual que é o meu sonho e a minha oração? É ver todos vocês se convertidos
Ele disse: mas eu apanhei tanto por falar isso. Cada vez que eu falava isso, meus irmãos corriam atrás de mim, pegavam eu e batiam em mim. E quanto mais eu apanhava, eles estavam batendo em mim, eles falavam assim: vocês não vão só se converter, mas vão se tornar empregadores da palavra de Deus. Aí ele apanhava mais, ele falou: bate, porque eu quero ver vocês de terno e gravata em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. Ele falou: vai apanhar mais. Conclusão, ele falou: hoje toda a minha casa serve o Senhor. E quando os meus irmãos sobem no púlpito de terno e gravata com a Bíblia na mão, e eu olho aquilo e falo: Senhor, valeu a pena. Eu sonhei, e quanto mais me oprimiam, mais alto eu sonhava. E quanto mais me batia, mais alto eu sonhava ainda. Eu estou feliz, por quê? Porque o meu sonho se tornou realidade. Sonhe o mais alto que você puder, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Sonhe. Ah, meu marido não quer vir na igreja, meu filho não quer vir na igreja. Sonhe. Eu quero sonhar que ele está na igreja. Não, sonhe que ele está pregando a palavra de Deus, que ele é um servo de Deus, um vaso cheio do Espírito Santo. Vamos sonhar que os doentes são curados, que os fracos são fortalecidos, que aqueles que estão nas drogas, que estão no alcoolismo, sejam restaurados, sejam livres, sejam curados e alcançados pelo poder de Deus. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Sonhe agora. Sonhe. Clame agora com toda a tua força. Clame agora com todo o teu coração. Abra o teu coração. Invoca o nome do Senhor. Mas sonha. Quantos José estão sendo restaurados aqui hoje? Quantos sonhadores estão sendo restaurados aqui hoje? Comece a sonhar. Se você deixou de sonhar, continue sonhando. Comece a sonhar. Recomece os seus sonhos agora. Ah, pastor, eu parei no meio do caminho. Um dia eu sonhei tanto, mas agora eu perdi os sonhos. Os sonhos ficaram para o meio do caminho. Lembra de onde tu caíste? Disse Jesus em Apocalipse: levanta e volta ao primeiro amor. Volta aos seus sonhos. Eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Sonhe com a sua felicidade. Sonhe com a unção de Deus na sua vida. Sonhe que você está no topo. Sonhe que você venceu. Sonhe que você conquistou. Sonhe que você é um vencedor. Ó poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ó meu Deus, nós clamamos agora, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas deixaram de sonhar. Quantas pessoas, Senhor, que um dia sonharam. Um dia, Senhor, tiveram a certeza, a confiança naquilo que o Senhor estava fazendo. E quando eles tropeçavam, e quando eles estavam cansados, fracos, abatidos, necessitados, oh meu Deus, eles olhavam para o Senhor e dizendo: eu sei que o meu Senhor, Ele está vivo e Ele é poderoso. Quantos, Senhor, que um dia foram como Jó, porque Jó, quando estava no pior momento da sua vida, quando a sua própria esposa desafiou ele, desencorajou ele, disse: amaldiçoa o teu Deus e morra, ele disse: tu falas como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso. Oh Senhor, esse é o sonhador,
Restaura os nossos sonhos, Senhor. Suscita sonhadores aqui nesta noite, Senhor. Pessoas que possam, Senhor, olhar para os céus, olhar para o alto, olhar para cima, e possam dizer: eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Oh, meu Deus, nós queremos ser como Davi, que não deixou de sonhar. O meu Deus me deu vitória quando eu lutei com o leão, Ele me deu vitória quando eu lutei com o urso, e agora Ele me dará vitória contra este gigante. Eu sei que o meu Deus pode todas as coisas, eu sei que o Senhor me fará vencedor, eu sei que o Senhor me fará vitorioso. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos agora, Senhor. Estenda as tuas mãos agora, Pai. Oh, meu Deus, essa pessoa que deixou de sonhar, essa pessoa que desanimou, alguma palavra que desencorajou, que fez, Senhor, com que ele parasse no meio do caminho, mas que agora, Senhor, os olhos possam se levantar e nós possamos olhar para o nosso alvo, como disse o apóstolo Paulo: deixando as coisas que para trás ficaram, agora eu sigo em frente, eu sigo rumo ao alvo, prossigo para o alvo, eu vou chegar, porque o meu Deus me fará vencedor, o meu Deus me fará um vencedor. Senhor, estenda as tuas mãos agora e traz, Senhor, a tua unção, e traz, Senhor, o teu poder, e traz, Senhor, vitória, Senhor. Que nesta noite os doentes sonhem que estão curados, que nesta noite os fracos sonham que foram fortalecidos, que nessa noite, Senhor, aqueles que saíram e deixaram aos seus familiares, oh meu Deus, rebeliados contra Ti, Senhor, afastados, desviados da Tua presença, possam sonhar e dizer: eu sei, porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, pelos olhos da fé, eu já posso vê-los entrando na tua casa e se prostrando diante do teu altar, Senhor. Ah, meu Deus, pela fé, Senhor, eu vejo o impossível, eu vejo, Senhor, o impossível sendo realizado, pelos meus olhos da fé. Oh, meu Deus, o maior desafio de um sonhador, oh Deus, é sonhar que existe um Deus forte, poderoso, que realiza tudo e todas as coisas. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, é Deus forte, é poderoso e fará nova todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, volte a sonhar. Volte a sonhar. Um dia eu preguei essa palavra de sonhos, não essa, uma outra, que despertava sonhos. Eu vou encerrar, mas eu quero falar isso, para você saber o que Deus faz. E tinha uma senhora que tinha feito uma inscrição para concorrer a uma vaga, e ela foi lá e fez a inscrição, e depois que ela ficou sabendo que
tinha tantas pessoas que tinham se inscrito e havia uma vaga só. Ela saiu de lá e disse assim: olha, eu arrependi até de fazer inscrição, porque joguei dinheiro fora. Se eu soubesse que eram tantas pessoas, eu não tinha me inscrito. Mas quando ela chegou na igreja, aquela palavra foi de ressuscitar sonho. E naquele dia ela recebeu aquela palavra, ela disse assim: Senhor, eu fui lá e fiz essa inscrição. Eu sei que tem muitas pessoas concorrendo a essa vaga, mas eu sei, Senhor, que esta vaga é minha, eu estou sonhando com ela. Hoje eu aprendi a sonhar e eu sonho. São muitas pessoas, mas ela é minha. E ela saiu dali sonhando. E depois ela disse: pastor, realmente, a vaga ficou para mim. Tinha que prestar um exame, e ela nem queria prestar o exame. Ela disse: eu vou prestar o exame, e a minha nota será a melhor nota, porque essa vaga é minha, porque eu estou sonhando 24 horas com ela. Eu levanto sonhando, eu durmo sonhando, eu almoço sonhando, eu caminho sonhando, eu não faço mais nada além de sonhar, que isso o Senhor está fazendo na minha vida. E ela venceu. E agora é a sua vez de vencer. Agora é a sua vez de ser vencedor. Vença. Você só pode perder. Eu estou falando não só com quem está presente, mas com alguém que está me ouvindo agora. Você só pode perder para você mesmo. Você só perde quando você deixa de acreditar. E se você não sonhar por você, quem é que vai sonhar? O teu inimigo? Você acha que aqueles que estão te desencorajando vão sonhar em seu lugar? Não. Deus te levantou para ser um sonhador. E somente os sonhadores é que chegam no topo. Amém? Vamos encerrar? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Davi. Amém, Davi? Que você derrube muitos gigantes. Porque quem achar que Davi derrubou um gigante, está redondamente enganado. Nós temos uma mensagem gravada aí no nosso site, que ele derrotou foi 5. Porque o gigante tinha mais 4 irmãos, eles eram 5 irmãos. Você matou meu irmão, agora... Por isso que ele pegou 5 pedras, né? Uma para cada irmão. A primeira acertei você. Que venham os outros 4, porque eu tenho mais 4 pedras. E ele derrotou os outros 4. Amém? Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Só os sonhadores, aplauda o Senhor. Só os que sonham. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Você que nos acompanhou pela internet, que vai assistir esse vídeo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.